Olá, caro aluno! Seja bem-vindo à nossa primeira aula de contabilidade social e ambiental. Eu sou o professor Regis Garcia e na aula de hoje nós vamos vamos tratar das questões introdutórias, dos principais conceitos envolvidos com a contabilidade social e ambiental, principalmente fazer um resgate histórico, compreender como que esta preocupação ambiental se faz tão presente nos dias de hoje. Antes de nós falarmos, porém, especificamente dos conteúdos da aula de hoje, eu vou passar para vocês uma síntese da nossa disciplina. Vejam aí. Na seção 1 da unidade 1, lembrando que a unidade 1 trata dos conceitos e perspectivas da sustentabilidade empresarial. Na seção 1, nós vamos ver os conceitos e desafios voltados especificamente para a questão da sustentabilidade. Na seção 2, as perspectivas da sustentabilidade e a gestão socioeconômica das empresas. E a seção 3, as perspectivas da ciência contábil em relação à sustentabilidade. Isto, no caso, compreende aí a unidade 1. A unidade 2 trata da transparência das demonstrações e das evidenciações relacionadas às informações socioambientais. Na seção 1, nós vamos tratar da estimação dos eventos socioambientais, da divulgação, da transparência das demonstrações financeiras, as demonstrações e a evidenciação das informações socioambientais. Ou seja, vocês podem ver esses dois primeiros capítulos estão voltados para a questão da evidenciação da informação socioambiental. Na unidade 3, nós trataremos da contabilização e do controle ambiental. Vamos falar de gastos, investimentos ambientais, da contabilização, da perícia ambiental, que são aspectos bastante positivos, de como a contabilidade pode contribuir para a questão da sustentabilidade empresarial, principalmente no tocante à evidenciação das ações que as empresas executam nesse sentido. E por último, a unidade 4 tratará das demonstrações, da auditoria, da controladoria e de como tratar as informações socioambientais. Como vocês podem ver, a disciplina ela está conectada à questão da contabilidade, sem deixar de cuidar do aspecto informacional que a contabilidade proporciona, ela procura evidenciar, ela procura trazer à tona também as questões das ações socioambientais praticadas pelas empresas. Vamos em frente? Vamos ver agora a aula de hoje, os principais aspectos da nossa aula, especificamente da primeira aula, da nossa aula de hoje. Capacidade de compreender as questões relacionadas ao meio ambiente é uma das nossas competências esperadas. Demonstrar a importância da contabilidade social no contexto ambiental e, principalmente, destacando a contabilidade como área conectada à questão da confiabilidade informacional e do apoio ao processo de tomada de decisão. Como resumo, conhecer os conceitos básicos relacionados ao meio ambiente, o início da preocupação com o meio ambiente, como se deu, vamos fazer um resgate histórico, as consequências ambientais. É uma aula, portanto, que trata dos principais conceitos. Estão aí também as palavras-chave para que vocês possam recuperar a aula no segundo momento. Quando falamos de questões socioambientais, nós estamos tocando em vários pontos importantes relacionados a vida das empresas enquanto entidades, da vida das pessoas enquanto indivíduos, a coletividade enquanto sociedade, como a convivência entre todas estas entidades e contextos, principalmente no contexto ambiental, no contexto do mundo no qual nós vivemos, porque, aliás, nós compartilhamos momentos, compartilhamos espaço, compartilhamos
essa existência e não podemos enxergar esse compartilhamento como algo que leve a empresa, né, que esteja levando a empresa a uma concepção equivocada de apenas retirar, né, do contexto aquilo que ela precisa para funcionar. Isso no passado ocorreu, mas hoje não se admite mais isso. Daí a necessidade de reflexão sobre as questões ambientais. Vejamos. Algumas questões são muito importantes quando nós estudamos a contabilidade social ambiental, sendo a primeira delas entender o que é o meio ambiente, porque se nós entendemos o que é o meio ambiente, é muito mais fácil de nós compreendermos o papel de todos esses agentes que nós destacamos, pessoas, entidades, sociedade, quando convivem, né, quando compartilham os ambientes. O retrospecto histórico, né, da visão do mundo sobre o meio ambiente. Vamos falar de problemas e consequências? Sim, porque toda a ação que nós executamos nos traz determinadas consequências. As consequências podem ser positivas, mas também podem ser negativas. De onde surgiu a preocupação com o meio ambiente, da forma como nós vemos hoje? E claro, nós precisamos resgatar os aspectos legais, os aspectos normativos relacionados ao meio ambiente, porque estes aspectos eles vão nos orientar no sentido dos esforços que são feitos para que todos caminhem, né, olhando para o mesmo horizonte, ou pelo menos sabendo, né, o que aproximadamente a maioria das pessoas pensam em relação às futuras gerações, o que nós queremos para essas futuras gerações. Por isso que o alinhamento de pensamento ele se dá muito também pela questão normativa, pelo estabelecimento de legislações. O meio ambiente e os problemas e consequências ambientais. Existe uma lei na física, né, muito conhecida que, para toda a ação, há uma reação, no mínimo, né, na mesma intensidade. Ou seja, a forma com a qual nós lidamos com o meio ambiente vai fazer com que este meio ambiente nos dê respostas. E essas respostas podem ser positivas, como podem ser negativas. Essas respostas podem ser favoráveis, como também podem ser não favoráveis. É muito importante, né, nós termos aí a concepção de que, na maioria das situações, né, com as quais nós convivemos no dia a dia, faz com que nós tenhamos, em algum nível, uma relação com o contexto ambiental. Desde a roupa que nós vestimos, que, por exemplo, pode vir, né, de um algodão, que por sua vez é plantado, né, cultivado, que por sua vez, de uma certa forma, utiliza-se de recursos naturais, que se mal produzido, se mal cuidado, pode gerar poluição, né, nos afluentes, dependendo do veneno que você coloca. Perceberam que há uma conexão muito forte entre esses elementos? Vamos compreender por que há esta conexão. O meio ambiente, ele se divide em dois grandes grupos. O primeiro grande grupo é chamado de biótico, ou bióticos, o grupo dos bióticos. Os bióticos representam os organismos vivos, os seres vivos que vivem, né, obviamente, no nosso planeta. E temos os abióticos, que é exatamente o inverso, né? São seres que não possuem vida. Todavia, estes elementos abióticos, como energia solar, o solo, a água e o ar, são elementos essenciais para a vida. Desta forma, eles representam um sustentáculo que sustenta, o que garante a vida dos seres bióticos. Ou seja, não é porque são dois grupos diferentes, com características diferentes, e aí eu destaco justamente a questão, né, da existência de vida, que eles não são correlacionados.
Ou seja, a biosfera que representa a Terra, a camada da Terra que faz com que todos esses elementos se interajam, né? Na verdade, faz com que eles tenham uma autodependência, né? Um depende do outro. Justamente por isso que a questão ambiental é uma ciência multidisciplinar, porque ela não cuida apenas de um aspecto, ela não está preocupada apenas com o grupo biótico, né? Ela está preocupada com todos os elementos que compõem, né, a nossa biosfera e convivem nesse contexto. Por que ela é multidisciplinar? Porque muitas áreas estudam os fenômenos ocorridos no meio ambiente. Ou seja, o corpo de conhecimentos forma-se como base, né, das outras ciências, de outras ciências que estudam cada um desses elementos. Em especial, nós temos 6 partes, né, que são identificáveis como ciências que estudam, por exemplo, o ar, a água, o solo e o subsolo, a fauna, a flora, a paisagem. Então vejam que são elementos que convivem e que dependem uns dos outros. Se essa é a concepção, se seres bióticos dependem dos seres abióticos, a sobrevivência, né, dos seres vivos depende desses elementos, o que aconteceria se acabasse o ar, ou acabasse a água, ou acabasse a energia solar, se fossem depredados o solo e o subsolo, se nós não tivéssemos mais as paisagens que nós observamos, né, nos nossos horizontes, como nós lidaríamos com isso? A mudança, né, do que recobre uma área de mata, por exemplo, deixando de ser uma mata, ou seja, modificando a paisagem que nós estamos acostumados, transformando num árido, por exemplo, quanto que isso impacta nessa relação entre esses grupos? Isso deve ser, né, observado, deve haver essa preocupação de forma bastante substancial. Vejamos. Os seres bióticos, os organismos vivos, eles dependem de todos os elementos, né? E isto inclui o ser vivo homem, aqui no sentido, claro, né, de ser humano, tá bom? A vida animal, no mesmo sentido, depende das plantas, numa sequência de vínculos que nós denominamos, esses vínculos todos existentes, de cadeia trófica. Ou seja, a cadeia trófica representa a conexão que há entre todos esses elementos. Plantas servem-se de água, servem-se também do dióxido de carbono, servem-se da luz solar para converter matérias-primas em carboidratos, por meio de um processo chamado de fotossíntese. Não é isso que a gente estuda, inclusive no ensino médio, né? A gente estuda todos esses processos celulares ocorridos, né, nesse processo de fotossíntese, justamente para compreender o quanto os elementos da natureza, os elementos, né, do meio ambiente são conectados e numa cadeia, né, essa cadeia trófica muito inteligente, em que a ação, né, de um determinado elemento, uma mudança, a transformação, beneficia outro. Se a planta captura o gás carbônico, ela está contribuindo para a melhoria do ar, não é isto? O ser humano depende do ar. Perceberam? Então são áreas sinérgicas que nós precisamos sempre levar em consideração. Vejamos mais. A demanda por uma educação ambiental é muito séria. Nós tivemos ao longo do tempo vários momentos históricos que demonstram o quanto nós fomos transformando o ambiente no qual nós vivemos. Por exemplo, a Revolução Industrial, que substitui uma manufatura, né, por um processo industrializado que passou a consumir, por exemplo, combustíveis, passou a consumir madeira, consumir
gás mais à frente, a querosene, enfim. E isto fez, claro, com que se afetasse o meio ambiente no qual essas indústrias estavam concentradas. Outra questão importante é o aumento da população mundial. Quanto mais gente sobre o planeta, maior a necessidade de produção de alimentos, maior a necessidade de satisfazer as demandas de consumo, e tudo isto, claro, pode ocasionar um desgaste do meio ambiente. Então, deve haver uma preocupação bastante séria em relação ao controle da utilização dos recursos naturais, tendo em vista que a população tende a continuar aumentando, né? O desenvolvimento tecnológico, e às vezes eu tenho alunos que questionam, professor, mas a tecnologia não está a favor do meio ambiente? Eu digo a vocês que a tecnologia sim está a favor, mas também pode estar contra. Ao mesmo tempo que o avanço tecnológico pode ajudar a encontrar meios para diminuir a poluição, essa mesma tecnologia consome energia. A energia, por sua vez, é gerada, no Brasil, por exemplo, por hidrelétricas, que depende da água. E, enfim, nós temos, mais uma vez, a prova de que tudo está, de certa forma, conectado, né? A revolução do consumo, o aumento do consumo exacerbado, o consumo pelo consumo, né? O consumo de itens que são descartados na natureza, tudo isso vai afetando, né, a nossa condição de vida. E, claro, não podia ocorrer outra coisa senão as chamadas crises ambientais. Perceberam que a evolução de todos esses elementos, na verdade, vai tornando cada vez mais complexa a existência nesse contexto ambiental. Com menos água, nós temos problemas de menor geração de energia elétrica nas hidrelétricas, o que demanda o acionamento de motores a combustão. Consomem o diesel, que por sua vez tem enxofre, que por sua vez emite gases que são poluentes. Enfim, vocês percebem que nada, né, é simples nesse contexto. Por isso que quanto mais nós evoluímos em termos de mundo, em termos de crescimento populacional, nós, né, nos aproximamos mais, né, de um risco ambiental. Nós acabamos criando aí uma degradação que será muito difícil, né, de ser recuperada no curto prazo. Vejamos mais. Alguns problemas pontuais, como a destruição da biodiversidade. A biodiversidade, o próprio nome sugere, né, é a diversidade de vida em um contexto. Por que a biodiversidade ela é tão importante? Porque ela equilibra a cadeia alimentar. Imagine se você destruir, né, um determinado animal que está no topo da cadeia alimentar. Isso vai descontrolar totalmente o número, né, a população de animais que estão abaixo dele na cadeia alimentar. Então, a biodiversidade ela é fundamental nesse sentido. E pode gerar o maior risco, né, é a extinção de espécies importantes em todo esse contexto, né? A destruição progressiva da camada de ozônio a partir da emissão de gases poluentes, gases que comprometem, né, a camada de ozônio que nos protege dos raios ultravioletas do Sol, por exemplo. Isso também tem relação com o efeito estufa ou com o aquecimento global, porque na nossa atmosfera nós emitimos gases poluentes que acabam fazendo com que nós tenhamos aí uma espécie de estufa mesmo, né? Nós não temos a saída desses gases desse contexto atmosférico, que faz com que, sem dúvida nenhuma, nós tenhamos muito problema e possamos afetar aí, né, o globo como um todo. O crescimento da população mundial, que nós já destacamos, poluição, e aí nós falamos de todos os tipos de poluição, poluição do ar, poluição da água, a disponibilidade de água potável, água que alimenta, né, as pessoas em todo o mundo. Já há uma crise hídrica muito séria em todo o mundo, já há uma preocupação muito grande
com a água disponível para as populações. Não apenas pelo aspecto da higiene, que a água é tão importante, mas pelo aspecto de sobrevivência. Os seres humanos demandam fundamentalmente água para a sua sobrevivência. Nós conseguimos ficar sem alimento durante um tempo, mas sem água, certamente nós não ficamos. A desidratação mata muito mais do que a fome nessa situação. Então a preocupação, por exemplo, com esse recurso é muito grande. Vejamos mais. Nós temos alguns momentos históricos também que foram demonstrando o quanto gradativamente foi aumentando o problema do mundo no quesito meio ambiente. Vejam só. Em 1952, foi observado o efeito smog, que representa aí uma poluição atmosférica que criou uma espécie de nevoeiro. Smog é fumaça, né? E de origem industrial. Houve até mesmo a observação de um escurecimento do ar, né? Um certo nevoeiro que se instalou em Londres a partir de 1952, tornando a cidade cinza, né? Em 1952 até a década de 1960, né, o início da década de 1960, a gente observa o mesmo fenômeno em Nova York. Vejam que um fenômeno observado na Europa, especificamente na Inglaterra, em Londres, também foi observado na América do Norte, ou seja, nós já temos aí uma observação em fronteiras, né, muito distantes, muito diferentes. Em 1953, houve um destaque, né, em Minamata, que tratou especificamente da poluição industrial por mercúrio. A gente sabe que o mercúrio ele é um elemento utilizado em vários componentes, termômetro, etc., mas também é utilizado para extração de minerais, separação, né, de pedras na extração de minério. E essa poluição acabou afetando aí Minamata. Em 1984, na Índia, houve um grande vazamento de gás de uma empresa chamada Union Carbide, que trouxe consequências assim bastante sérias, com observações, né, de doenças derivadas desse vazamento, mortes, uma destruição terrível ocasionada por esse grande vazamento. São momentos históricos de um passado, um recente passado, se a gente considerar né, a realidade mundial, 1950 para cá, né? Então a gente não é tanto tempo assim, né, no que diz respeito à questão ambiental. E outros acidentes, outras questões chamaram muito a atenção do mundo, o que vai levando as pessoas a mudarem um pouco a sua concepção. Vejam lá. Em 1986, nós observamos um dos maiores acidentes relacionados à energia nuclear, que foi Chernobyl. Esta usina nuclear causou a morte e a contaminação de muita gente na Ucrânia em 1986. E até hoje, né, nos anos século 21, década de 2020, nós ainda temos consequências daquele acidente. Em 2015, no Brasil, observamos o rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, algo assustador, que infelizmente se repetiu em 2019 no Brasil, com mais um rompimento, desta vez da barragem da Vale, em Brumadinho, também em Minas Gerais. É muito triste nós acompanharmos tantas catástrofes, e a gente só está citando algumas, né? São catástrofes assim que matou muita gente, né? E que marcou negativamente o mundo. É uma pena que estes eventos não serviram para a conscientização total das pessoas. Muitos ainda duvidam do aquecimento global, muitos duvidam, né, dos problemas, que os problemas que nós observamos muitas vezes são derivados da ação do homem em relação à natureza. É uma luta que ainda demanda muito esforço por todos. Vejamos.
a preocupação com o meio ambiente, direito e legislação ambiental. O impacto dos danos ambientais, nas gerações atuais e seus reflexos para as gerações futuras. Passou a ser, então, uma questão ambiental. Fez com que esta preocupação atravessasse fronteiras e se tornasse um problema global. A gente sempre considera na área ambiental o longo prazo. Nenhuma ação que você faça hoje de mitigação de um problema, de correção de um problema, de reparação de um dano, trará um resultado, né, no curto prazo. Geralmente esse resultado vem no longo prazo. É preciso um planejamento, é preciso você pensar de forma prospectiva, agir hoje para você ter um benefício futuro, agir hoje para você minimizar um problema que certamente vai afetar, né, as gerações futuras. Por isso que tratar de meio ambiente é tratar do longo prazo. Vejamos. Em 1962, nós temos uma das primeiras obras literárias que trataram o problema ambiental. O livro chamado Silent Spring, traduzido para o português como Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, publicado em 1952. Ele trata, né, de forma bastante, eu acho que de uma certa forma poética, mas ao mesmo tempo representa um alerta muito sério, né, em relação aos problemas que aos poucos o mundo enfrentaria, né, pelas ações exacerbadas das pessoas. Vejam que nós estamos falando da década de 1960, mais uma vez, estamos na década de 2020 e muito do que ali, né, estava nas entrelinhas ou que estava explícito no livro, nós já observamos há muito tempo, né? Em 1972, o Clube de Roma ele publica um relatório cujo nome é Limites do Crescimento. É um relatório, um documento que procura discutir, que procura trazer à reflexão os limites do progresso humano, do progresso social, do progresso político, do progresso das nações, observando, neste caso, as consequências desse progresso. Nós não podemos, segundo o relatório, progredir, né, a qualquer custo. A conferência sobre o ambiente humano realizado pela ONU gerou também a criação do PNUMA. O PNUMA é Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ou seja, os países que formam as Nações Unidas passaram a integrar nas discussões coletivas, todos os países que integram a ONU, a questão ambiental. Isto porque já havia indícios de que muito problema viria pela frente, muita consequência negativa viria pela frente, pela própria ação do homem, como o homem estava lidando com esta natureza, estava lidando com esse meio ambiente. E o PNUMA vem nesse sentido, de criar um fórum de discussão da sugestão de políticas públicas no sentido de melhoria da relação entre indivíduo, ser humano e o meio ambiente de modo geral. Vejamos. Em 1977, nós tivemos a Conferência Intergovernamental de Educação Ambiental em Tbilisi, na União Soviética, antiga União Soviética. E em 92, a que nós mais conhecemos no Brasil, porque, né, ocorreu no Rio de Janeiro, por isso o nome Eco Rio 92, em que houve uma cúpula da Terra unindo todas as grandes lideranças do mundo, discutindo sobre os impactos ambientais. O que culminou em 1997 com a assinatura do Tratado de Quioto, ou Protocolo de Quioto, que levou os signatários desse protocolo a estabelecerem metas, a estabelecerem
objetivos e metas de redução da emissão de carbono na natureza. Muitos países evoluíram, muito se observou, né? Existem metas até 2050, né? Mas sempre há a retomada dessas discussões e avaliação de para onde nós estamos indo nesses eventos, né, mundiais que envolvem aí os países para discutirem essas questões ambientais. Vejamos. O questionamento que nos orienta ao fazer estas discussões introdutórias é o seguinte: como alinhar, como harmonizar, como permitir a relação progresso, crescimento econômico e recursos naturais? Então, as discussões que se iniciam a partir deste questionamento sobre os conceitos de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, é o que hoje nós denominamos de preocupação socioambiental ou de preocupação com o meio ambiente. É uma pena que esta preocupação tenha derivado de tantos problemas como estes que nós relatamos. Continuemos. Para fomentar a preocupação e o uso adequado dos recursos naturais, existem leis, existem normas legais que exercem um papel fundamental, como se fosse aí uma ação de estímulo para as práticas ecologicamente sustentáveis das empresas, das pessoas, dos grupos sociais, dos países, que trata aí dos procedimentos operacionais e socioambientais adequados. No Brasil, o principal instrumento, né, que demonstra que o país também tem a sua preocupação com essas questões é o artigo 225 da Constituição de 1988. Na Constituição de 1988, nós temos o seguinte trecho, vou ler na íntegra. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Bonito, não? Pois esse trecho, artigo 225, reconhece o meio ambiente como um direito de todos. E desta forma, todas as legislações que são criadas a partir deste guarda-chuva estabelecido pela Constituição Federal dizem respeito a como nós exercemos este direito. E é justamente neste ponto que a gente destaca algumas legislações. Vejamos. Políticas públicas. Como o direito ao meio ambiente é constitucional, está presente no artigo 225 da Constituição Federal do Brasil de 1988, o poder público é o agente que deve propiciar condições para que haja uma boa relação entre o povo, que está sob a tutela desse poder público, e o meio ambiente. Dessa forma, o artigo 225 traz, na tabela 1, qual é a incumbência, o que cabe ao poder público fazer nesse sentido. A linha 1 da tabela 1 diz o seguinte: preservar e restaurar os processos ecologicamente essenciais. Então, veja, preservação, restauração de processos ecológicos, de forma a prover o manejo ecológico das espécies e também dos ecossistemas. Não basta a preocupação com as espécies, mas também com o meio ambiente no qual elas sobrevivem e vivem. Número 2, preservar a diversidade, a integridade do patrimônio genético do país. Fiscalizar entidades que fazem pesquisa e manipulação de material genético.
é o cuidado que o poder público deve ter na preservação do direito à vida. E a questão genética é muito séria nesse sentido, né? Número 3, definir em todas as unidades da federação, e aí nós estamos falando União, estados, municípios, né? Espaços territoriais e o que compõe esses espaços para serem especialmente protegidos. Estamos falando aqui, por exemplo, das reservas ambientais, dos patrimônios tombados pela União, né? Essas áreas proíbem a supressão, proíbe a supressão, né, de elementos desse ecossistema, e a supressão passa a ser permitida somente através de lei. Não há a possibilidade de utilização que comprometa a integridade dos atributos, ou seja, uma preocupação com a criação de espaços que possam garantir, que possam contribuir para que nós tenhamos núcleos, né, de preservação que evitem que todo o espaço de um município, que todo o espaço de um estado, que todo o espaço brasileiro esteja comprometido. Vamos a outra tabela trazida pela Constituição. O item 4 da tabela 1. Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significância degradação, estudo prévio de impacto ambiental, o que nós denominamos como RIMA, Relatório de Impacto ao Meio Ambiente. Item 5. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, que comportem, que digam respeito à qualidade de vida e também ao meio ambiente. Item 6. Promover a educação ambiental. Muito importante, educarmos desde a infância as pessoas a respeitarem o meio ambiente, para que depois o controle, que está no item 5, não seja tão difícil de ocorrer. Item 7, proteger a fauna, a flora, em todos os seus aspectos, né? Evitando aí práticas que coloquem em risco a função ecológica desses elementos. A gente percebe assim que a Constituição Federal procurou trazer para a Carta Magna, para a legislação máxima, né? A Constituição é a nossa lei máxima, aspectos que de fato atribuam ao poder público a sua obrigação de cuidar do meio ambiente, de cuidar da vida, né, de todos aqueles que fazem parte da circunscrição que está sob a sua responsabilidade. Essa é a ideia geral da Constituição Federal, procurando trazer para dentro dessa responsabilidade o maior número de elementos quanto possível. Continuamos. Na tabela 2, nós temos as penalidades que são impostas aos agressores do meio ambiente. Parágrafo 2º, aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado. O que quer dizer isso? Se você degradou, você precisa recuperar. Se você degradou, não importa o que seja necessário, compra de equipamento, aluguel de equipamento, compra de materiais, você irá arcar com isso para que aquela área degradada seja recuperada. Parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão a quem infringe a legislação, seja ela pessoa física, seja ela pessoa jurídica, a sanções penais e administrativas. Olha, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Ou seja, mesmo que você seja punido de forma, né, penal, preso até mesmo, isso não te exime de reparar o que você fez. Além da Constituição Federal, nós temos aqui outras legislações importantes,
como a Lei da Fauna, de 1967, a poluição provocada por atividades industriais, né, o Decreto-Lei de 1975, o zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição, 1980, Política Nacional do Meio Ambiente, 1981, Lei de Crimes Ambientais, 1998. Gente, não é por falta de legislação, portanto, isso fica bastante evidente, que as pessoas degradam o meio ambiente. É por falta de consciência. Resolução da situação. Problema é o momento em que nós vamos colocar em prática aqui parte dos conteúdos estudados. Claro que agora vocês vão trabalhar um pouco, né? Como vocês já estão acostumados. No intervalo, né, entre um bloco e o outro, vocês trabalham. Então vamos lá, reflita comigo. É possível conciliar o meio ambiente com o desenvolvimento econômico? Reflitam e nos mande a sua participação no chat. Daqui a pouco eu volto fazendo o comentário das participações de vocês. Até já.
Muito bem, pessoal. Estava vendo ali no chat a participação. Como nós temos aqui algumas perguntas, eu terei um momento de perguntas após a resolução dessa situação problema. Então, as perguntas, a gente vai concentrar todas no momento de pergunta. Por isso que às vezes você vai falar, não falou da minha, tá? Mas é uma pergunta. E quanto às observações, aí nós vamos ler aqui a participação de vocês, combinado? Então vamos lá. O pessoal de Araguaína, no Tocantins, um abraço a vocês, obrigado pela participação. O pessoal de Araguaína diz o seguinte, foi lá na Caroline. Olá, Caroline, tudo bem? Obrigado aí por você ter enviado a sua sugestão de resposta. A Caroline diz que sim, na opinião dela, né? Pois o desenvolvimento econômico depende, na maioria das vezes, das matérias-primas de um país. E um acaba dependendo do outro, né? Então, é uma relação bastante íntima, é o que a Carolina disse aqui para nós. Complementando, né, o bom desempenho da empresa sustentável, também o pessoal de Araguaína, né, o bom desempenho da empresa sustentável atrai melhores negócios. E vocês têm razão, né, nesse sentido, porque a empresa pode ter benefícios a partir de práticas sustentáveis, mas para isso é necessário que a contabilidade socioambiental faça adequadamente as mensurações, organize adequadamente as informações, né? Então, a contabilidade ambiental também tem um papel fundamental neste aspecto. Mas é possível sim, eu concordo com vocês, beleza? Valeu, pessoal de Araguaína, pela participação aí, pela sugestão. Deixa eu ver aqui o pessoal de Nova Cruz, no Rio Grande do Norte, um abraço para vocês. Diz o seguinte, concordam, sim, é provável, aliás, é possível, desculpem, né, concluir, desde que a empresa, a empresa lá na pessoa, né, dos seus gestores, tenha um olhar para o futuro, observando o tripé econômico, meio ambiente e sociedade. Muito bem, já citou aqui a questão do tripé da sustentabilidade, né, financeira, econômico, social, enfim, todos os aspectos que a empresa precisa cuidar. E eu concordo com vocês, né, o pessoal de Nova Cruz, no Rio Grande do Norte. Obrigado pela participação de vocês. Um abraço a todos por aí, ok? Bem, nós temos aqui perguntas, eu vou deixar para o momento das perguntas, combinado? Vamos em frente. Eu trouxe para vocês duas notícias reais, né, publicadas em veículos, né, conhecidos no Brasil, veículos bastante sérios, que destacam o seguinte, no G1, portal G1, na seção do Jornal Nacional, a seguinte manchete, preços das ações da Vale caem 20% após tragédia de Brumadinho. Olha, né, que reflexo, que consequência que uma empresa pode ter a partir de um problema observado como o problema do rompimento da barragem de Brumadinho, né, em Minas Gerais. E a reportagem diz que, no fim da segunda-feira, dia 28, veja que nós estamos falando do dia 28 de janeiro de 2019, quando da ocorrência do desastre, a Vale perdeu mais de 70 bilhões em valor de mercado. Nunca antes uma empresa brasileira perdeu tanto valor num único dia. Esta reportagem nos evidencia que é possível você ter, sim, negócios sustentáveis, é possível você conciliar desenvolvimento com preocupação ambiental. Mas as consequências, como essa consequência negativa, deriva de ações negativas, de falhas. Vejamos a segunda. Natura, o impacto positivo da sustentabilidade. Desculpem. A líder do ranking investiu 2,4% da receita, de 14,4 bilhões, em pesquisa e desenvolvimento. Fez da inovação um meio para gerar benefícios econômicos, ambientais e para a comunidade. A gente observa essa segunda reportagem do jornal Valor Econômico, né, que agora traz um aspecto positivo. A gente teve o primeiro um aspecto negativo e agora um aspecto positivo. Isso prova que todas as ações que as empresas executam trazem
consequências. Se as ações forem positivas, as consequências serão positivas. Agora, se as ações forem negativas, as consequências, infelizmente, também serão negativas. Chegamos agora ao nosso momento de interação. Vocês fiquem à vontade para enviar as perguntas de vocês. E eu vou ao chat, vamos organizar essas perguntas e no retorno a gente responde. Até já! Muito bem, vamos às respostas, né? As perguntas e as respostas que vocês fizeram. Vamos lá. O pessoal de João Pessoa, na Paraíba, participando aqui com a gente. O pessoal diz o seguinte: a contabilidade ambiental tem relação com a contabilidade de atividade rural? Sim, tem relação, embora sejam contabilidades diferentes. A contabilidade agroindustrial ou a agropecuária, né? A contabilidade agropecuária trabalha especificamente com a mensuração dos aspectos produtivos da área rural. Embora a área rural tenha muita relação com o meio ambiente,
a contabilidade está focada mais na questão patrimonial e na apuração de resultados da área rural. A contabilidade ambiental, ela tem um foco muito mais nas ações que as empresas fazem, e aí inclui a rural, a industrial, a serviços, o comércio, no sentido de preservação do meio ambiente, no sentido de serem sustentáveis, tá bom? Valeu, pessoal de João Pessoa, obrigado pela pergunta de vocês. Pessoal de Araguaína, no Tocantins, participando aqui novamente, né? Diz o seguinte, qual a relação entre contabilidade, responsabilidade social e ambiental? A relação é que, como a contabilidade, ela, na verdade, tem a obrigação de cuidar das informações úteis para o processo de tomada de decisões, ela precisa estar atenta ao que a empresa faz na área ambiental, registrar adequadamente e evidenciar adequadamente para apoiar o processo de decisão no que tange a esta perspectiva socioambiental, tá bom? Valeu, pessoal de Araguaína, pela pergunta. Olha, pessoal de Colinas, do Tocantins, um abraço para vocês de Colinas, disse o seguinte, professor, manda um abraço para os alunos de Colinas do Tocantins, então está dado. Um abraço para vocês, obrigado pela participação, pela atenção na aula. Valeu, pessoal de Colinas, do Tocantins. Pessoal de Araguaína, mais uma vez participando. O que o ser humano pode fazer para promover o desenvolvimento econômico sem comprometer o meio ambiente? Oferta de recursos naturais para o futuro é uma alternativa. Quem sabe, né, se houvesse uma conscientização, né, em se frear o uso de determinados recursos, substituindo, né, a matriz energética, por exemplo, a gente não teria no futuro, né, uma sobrevida dos recursos naturais. O que nós precisamos, na verdade, são de ações concretas. O apoio do poder público é fundamental nesse sentido, mas o apoio das pessoas, dos indivíduos, cada um fazendo a sua parte, mesmo que essa parte possa representar muito pouco, na somatória a gente estará modificando uma situação. Então, a conscientização é a questão mais importante nesse caso. Tá joia, pessoal? Pessoal de Araguaína, mais uma vez, participando. Pessoal de Nova Cruz, no Rio Grande do Norte, também participando mais uma vez. Até onde o contador vai influenciar na gestão para seguir as leis ambientais? Eu diria para vocês, pessoal, de Nova Cruz, é isso? Opa, vamos confirmar. Isso, Nova Cruz, Rio Grande do Norte. É isso mesmo, pessoal. A contabilidade tem a obrigação, assim como o contador precisa orientar o empresário de que a legislação do imposto de renda proíbe a dedução de uma multa fiscal, como no imposto de renda, ele tem que orientar que a legislação socioambiental exige que ele repare um dano que ele causou, que ele preveja, né, uma contingência que pode acontecer aí no seu processo produtivo. Então, a contabilidade tem sim uma responsabilidade muito forte nesse sentido de demonstrar o que é legal, demonstrar o que precisa ser feito. Tá bom? Gente, obrigado pela participação de vocês, muito bacana. Isso enriquece muito a questão do conhecimento que está sendo aqui, né, compartilhado com vocês. Vamos em frente. O papel da contabilidade. Onde a contabilidade ela se encaixa no paradigma socioambiental? A contabilidade ela é uma ferramenta de gestão. A contabilidade tem a responsabilidade de registrar os fatos contábeis e evidenciar as situações patrimoniais. Por isso, o profissional contábil ele deve estar atento, ele precisa estar engajado e atender às necessidades dos negócios das empresas, sem se esquecer, claro, dos aspectos normativos e dos aspectos legais. É importante que o contador esteja alinhado com a administração no trato dos problemas contábeis e dos problemas financeiros, isso nós já sabemos. Mas quando falamos da contabilidade social ambiental, questões internas, normas, aspectos legais, originários dos padrões ambientais precisam ser destacados. Nós não podemos virar os olhos para os problemas ambientais enquanto profissionais da contabilidade. Mesmo que nós tenhamos a obrigação
de cuidar dos aspectos financeiros e econômicos, em evidenciar corretamente o patrimônio, nós não podemos deixar de lado o impacto, né, das ações das empresas em relação ao meio ambiente, porque a contabilidade ela mostra o todo empresarial. Não podemos deixar nenhuma área de fora disso. Vamos em frente. Verificar o cumprimento dos padrões ambientais, como nós acabamos de destacar, e, claro, fazer análise de custos, métodos de redução da poluição. A gente faz isso por meio, né, de indicadores, então, programas que são desenvolvidos de redução de consumo, de efeitos sobre preços, fluxo de caixa, todos esses aspectos precisam ser levados em consideração. E sempre tentar demonstrar para o empresário os efeitos, né, do controle ambiental, os efeitos positivos. A gente, né, quando vê algumas notícias positivas, a gente observa o quanto que a sociedade reconhece o esforço das empresas em serem sustentáveis. O que mais importante da contabilidade, vejamos lá, contabilidade socioambiental, claro, enquanto ferramenta de geração de informações, portanto, ela permite incorporar os seus conceitos e métodos os aspectos relacionados à contabilidade, à economia empresarial, à área financeira, que estejam relacionados com o meio ambiente. Ou seja, tratar de forma separada, tratar de forma responsável as ações e as implementações das empresas nesse sentido. Os métodos utilizados pela contabilidade para evidenciar o quanto a empresa avançou ou não na área socioambiental é a utilização de indicadores de gestão ambiental. Esses métodos possibilitam evidenciar os resultados que a gestão ambiental da empresa gerou, acompanhar de um conjunto de indicadores a todo tempo, verificar se eles estão melhorando ou piorando, né? E, de certa forma, evidenciar o desempenho da empresa. Observem que é muito próximo do que a gente já faz com outros indicadores, como indicador financeiro, indicador de rentabilidade, indicador de giro de estoque, né? São indicadores de análise que nós fazemos. A questão ambiental é mais um indicador, é mais um conjunto de indicadores que também promovem aí a melhoria da informação para apoiar o processo de tomada de decisão. Ética, gestão e responsabilidade empresarial. Aqui nós vamos fazer uma recuperação do conceito de ética apenas para conectar, né, esse conceito à ética ambiental, à ética empresarial. A gente sabe que ética é aquilo que pertence aos bons costumes. Ética, né, são superiores aos portadores de bom caráter, está acima, né, das intenções. Ela deriva do grego ethos e corresponde aos princípios universais. Quando a gente fala em princípio, a gente fala de algo basilar, sobre o qual nós desenvolvemos o nosso pensar, desenvolvemos a nossa interpretação e as nossas ações. Ela se refere, a ética, aos valores, às ações que nós acreditamos e que não se alteram. Ética é algo bastante rígido, né? Ela tem pouco nível de alteração. Representa o comportamento, a ética empresarial, né? O comportamento da empresa quando ela age em conformidade com os princípios morais. Ora, se a ética empresarial é um valor da organização e se a sociedade clama por uma preocupação ambiental, então só será ética a empresa que agir com responsabilidade ambiental, que agir preocupada com a questão da sustentabilidade. É uma consequência, né, do atendimento à ética, sob o ponto de vista dos valores que a sociedade tem, principalmente no tocante ao meio ambiente. Vejamos. Ela pode ser compreendida como um compromisso da empresa com quem? Com a sociedade. Vai afetar, claro, né, pessoas, processos, toda a cadeia produtiva, mas sempre todas as ações, né, precisam ser pensadas sob a perspectiva do compromisso ético e moral. A empresa que consegue demonstrar isto,
ela tem ganho, né? Ela tem benefício perante essa mesma sociedade. Além de produzir, vender e lucrar, para manter a empresa no mercado, elas têm também compromissos externos que beneficiam a sociedade. Incentivo à cultura, filantropia, empregabilidade, saúde, imagem, preservação ambiental. Todos esses aspectos permeiam a empresa que é ética e moral sob o ponto de vista da sustentabilidade. E claro que os stakeholders, que são aqueles interessados na empresa de algum modo, terão seu benefício no médio e longo prazo. Afinal, né, uma empresa sustentável, estudos comprovam isso, ela possui um maior valor, né, em termos de mercado, muitas vezes, principalmente quando ela atua, né, com produtos e serviços cujo consumidor valoriza essa questão socioambiental, né? Roupa tem sido um exemplo, né, nesse sentido. Vejamos. A gestão ambiental, ela envolve as organizações, né, que passaram a se preocupar com a eficiência dos seus processos e produtos, também com o pensar ecológico, né? Antigamente nós não víamos isso. Haja vista, por exemplo, o que aconteceu na Revolução Industrial, com grandes impactos no meio ambiente, né? Em 1960 e 1970, nessas duas décadas, a alteração dessa noção de apenas explorar, ter lucro e sobreviver e expandir, né? A noção inicial foi mudando, surgindo os primeiros movimentos de proteção ambiental. Foram incorporadas orientações socioambientais nas estratégias empresariais. Vejam, década de 1970, né? Isso deu origem ao que é denominado de gestão ambiental, compreendendo um sistema. Todo sistema, né, é um conjunto de partes que se interrelacionam em prol de um determinado objetivo. Então, ela inclui na estrutura organizacional atividades que envolvem práticas, procedimentos, processos e recursos. Para quê? Para manter políticas positivas no sentido ambiental. E também, gestão ambiental representa o que a empresa faz para minimizar ou eliminar efeitos negativos sobre o meio ambiente. Ou seja, gestão ambiental é a prática da organização buscando ser mais sustentável. Em resumo, é isto que compreende a gestão ambiental. Aspectos desta gestão ambiental, aspectos da gestão ambiental pelas empresas. Nós temos níveis de gestão ambiental. O primeiro nível, o nível básico, né, é dos processos. Ele envolve a avaliação da qualidade ambiental de todas as atividades. Está no nível da atividade, está no nível operacional. Já no segundo nível, ele envolve os resultados desses processos, ou seja, a gente avalia a qualidade ambiental dos processos. Então, enquanto no nível de processos a gente avalia todas as atividades, no nível de resultados a gente avalia a qualidade ambiental dos processos, através dos efeitos que esses processos geram em termos ambientais. No terceiro nível é a gestão da sustentabilidade. A gente avalia a capacidade de resposta do ambiente àquela ação que a empresa está desenvolvendo e os resultados que ela está oferecendo, que está lá no nível 2. E no quarto nível, a gestão do plano ambiental, que envolve a avaliação sistemática e permanente de todos os elementos constitutivos do plano de gestão ambiental. O quarto nível é o nível mais abrangente, né? A gente trouxe para vocês aqui um complemento, na verdade é um quadrante, fica mais fácil de vocês compreenderem as diferenças dos níveis, né? Então, os processos lá no nível 1, ele envolve exploração de recursos e vai até a identificação de situações de emergências que precisam ser observadas no nível de processos. Na gestão de resultados, o resultado dos processos, como por exemplo emissões gasosas, afetação da iluminação, né? No terceiro nível, a sustentabilidade, a avaliação, por exemplo, da qualidade do ar, da imagem institucional da empresa perante a sociedade.
E a gestão do plano ambiental, que identifica os princípios e compromissos e visa a estabelecimento de ações corretivas e preventivas pelas empresas. Ou seja, a gestão ambiental ela é bastante ampla, ela é gradativa e no seu ponto final, o que ela busca, né, é a garantia de uma qualidade muito identificável, né, dos processos a tal ponto que nós minimizemos ou eliminamos os riscos ambientais. Esses instrumentos utilizados na gestão ambiental, ele tem como objetivo melhorar a qualidade ambiental e otimizar o processo de decisão, como nós destacamos, né? São ferramentas que podem ser aplicadas em todas as fases do negócio, inclusive em determinados aspectos ela é preventiva, ou seja, ela se antecipa ao problema, em outros aspectos, infelizmente, ela é corretiva. Tá ok? Por fim, a gente trouxe para vocês a norma da ABNT, né, a norma ISO, a ISO 14000, que trata das questões ambientais, em especial a ISO 14001, que é a norma aceita internacionalmente, que trata exatamente do sistema de gestão que a gente acabou de destacar, né? O benefício das empresas certificadas é a vantagem competitiva, né? A confiança das partes interessadas em como a empresa encara a sustentabilidade. Então, há uma certificação específica para isso. Agora, na resolução de situação-problema, dessa vez eu trouxe para vocês casos reais, né? Vamos lá. O RIMA, Relatório de Impacto ao Meio Ambiente, esse é um caso real, tá? Um exemplo de uma conclusão de um RIMA, um documento que foi emitido para a análise da construção do Porto Sul em Ilhéus, na Bahia. Os estudos de diagnóstico e as avaliações de impacto realizadas permitem inferir que a implantação do Porto Sul pode direcionar a região para duas situações opostas, com a implantação realizada considerando todos os cuidados possíveis em relação aos fatores ambientais, culturais e econômicos, assim como preparação da sociedade para receber essa nova dinâmica. Esse relatório traz ainda a informação de que acredita-se ser possível, portanto, colher resultados positivos a partir da implantação. E diz que estudos apresentados identificaram um amplo conjunto de medidas mitigadoras e programas ambientais. Dessa forma, ambientalmente viável, né, os programas que foram recomendados e também uma importante oportunidade de melhoria social. Então, para quem diz que os estudos ambientais são meras burocracias e que não agregam nada, está aí, né, uma prova de que relatórios sérios, baseados em evidências, sim, confirmam o que está por trás do interesse, né, daquilo que está sendo criado, e principalmente quando há uma seriedade nesse processo, a gente faz, né, a liberação com bastante segurança. É isso que pensam os órgãos que fiscalizam essa questão ambiental. De acordo com o que dispõe a legislação ambiental, a gente pode observar, né, várias leis. Aqui a gente trouxe para vocês, né, depois exercitarem, uma vez que a gente já apresentou esses conceitos durante a aula, mas é importante que vocês depois exercitem, né? Então aqui nessa coluna a gente trouxe as legislações e na coluna da direita nós trouxemos os conceitos. Se a gente conectar uma coluna à outra, nós temos aqui a associação, né? A letra D, depois vocês observarão que é a associação correta, em que cada legislação tem um objetivo. Só para pegar como exemplo, né, a Constituição Federal, que diz que o meio ambiente saudável constitui em si um direito de todos os brasileiros. E assim, né, nós podemos observar todas as legislações que nós vimos e os benefícios que elas trazem para cada uma das situações que elas tratam, ok? Essa parte legal é muito importante, né, que a legislação ela seja cumprida. E só é cumprida se nós tivermos, de fato, a punição pelo não cumprimento e órgãos que fiscalizem. Chegamos agora ao momento de responder as suas dúvidas.
Eu vou dar um pulinho no chat, vamos dar uma olhada se há novas dúvidas e a gente volta daqui a pouco respondendo. Até já! Muito bem. Pessoal, nós tivemos a participação de mais um polo aqui, que acabou, no momento anterior, a gente acabou pulando na hora de comentar aqui, é a participação de Viçosa, em Minas Gerais. Um abraço para vocês de Viçosa. Vocês destacaram aqui na participação de vocês uma questão muito importante, que é a questão da matéria-prima, né? A preservação, vocês falam que dependemos de muitos recursos, de muitas matérias-primas, muitas delas a gente encontra no meio ambiente, e havendo equilíbrio ambiental, certamente essas matérias-primas aumentarão no futuro, né? E acabou passando esse comentário, e ele é um comentário muito importante, porque tem muito a ver com isto que nós estamos falando. A ação da geração atual vai impactar as gerações futuras, isso é inevitável. Mais uma vez, a questão do meio ambiente é de longo prazo. O que nós fizermos hoje demorará anos para surtir um efeito positivo, né? Porque nós não começamos a degradar hoje o meio ambiente, nós começamos a degradar faz muito tempo. Então, nós não conseguiremos corrigir isso no curto prazo. É necessário se fazer algo hoje, pensando num prazo, pensando numa sustentação, numa sustentabilidade no futuro. Na aula de hoje nós trabalhamos exatamente com isso, a contabilidade socioambiental e o contexto ambiental, posicionando a contabilidade como aquela responsável por gerar informações acerca do que as empresas fazem em prol da sustentabilidade empresarial. Agradeço a participação de vocês, que foi excelente,
excelentes participações e certamente nos vemos na próxima aula. Até daqui a pouco na aula atividade. Tchau, tchau, até lá!